maravilhosos. Atos, capítulo 2, começando no versículo 37, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: E ouvindo eles isto, a pregação de Pedro sobre a descida do Espírito Santo e o cumprimento das profecias na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. Diz assim: E ouvindo o povo isto, verso 37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte, ou como resultado, foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo o que havia a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Palavra tremenda, palavra maravilhosa. Amém? Irmãos, a descida do Espírito Santo trouxe sobre o povo, primeiramente sobre os apóstolos, uma ousadia para dar testemunho. Amém? Quem são estes? Não são pessoas indotas, não são pessoas sem formação, não são galileus, não são pescadores. Como é que eles nos falam assim? Amém? A unção do Espírito Santo veio sobre as suas vidas. Amém? E eles corajosamente, na verdade, e zelosamente deram testemunho de Jesus. Amém? Como resultado da pregação, do testemunho, amém? Pessoas vieram a Jesus Cristo. 3.000 aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E como resultado, na verdade, da conversão, nasce uma igreja, ou expande-se a igreja, porque a igreja já tinha 120 pelo menos, amém? No dia em que o Espírito Santo desceu, pelo menos 120, amém? Estavam juntos no nome de Jesus, a buscar ao Senhor, a buscar a promessa do Pai, amém? Então a igreja, de um momento para o outro, na unção e no poder do Espírito Santo, com o compungimento com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, porque as pessoas ficam impactadas pela palavra, as pessoas ficam impactadas pelo testemunho, o Espírito Santo começa a fazer uma obra e as pessoas querem mais de Deus. Então o que é que nós temos que fazer? Arrependam-se, venham ao Senhor, amém? E então, em cumprimento, em obediência à palavra de Deus, foram batizados, entraram na membresia da igreja 3.000 pessoas, louvado seja o nome do Senhor, amém? Como resultado, esta igreja trouxe uma igreja viva, uma igreja saudável. E eu queria nesta manhã trazer alguns apontamentos sobre a necessidade, na verdade, de nós podermos, na verdade, ser uma igreja saudável. Não uma igreja dormente, não uma igreja morna, mas uma igreja saudável, uma igreja viva. E nós nestes versículos nós podemos encontrar, amém, aquilo que aconteceu. E a igreja de Jerusalém, podemos dizer assim, é um exemplo para a nossa igreja, para as nossas vidas, para que nós possamos também seguir. Amém? Então encontramos, na verdade, no versículo 42, vemos
e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Então, uma igreja saudável é uma igreja firme e equilibrada na doutrina, ou seja, na palavra de Deus. Amém? O profeta Oséias falou ao povo da parte de Deus. Todos nós, ou a maioria, conhece este versículo 4:6 de Oséias, diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, porque rejeitou o conhecimento. Irmãos, as pessoas, na verdade, o crente que rejeita a palavra de Deus, tem pouco interesse pela palavra de Deus, irmãos, não vai ser bem sucedido. Pelo contrário, nós olhamos para o capítulo 1 do livro de Salmos e vemos aquele que aplica a palavra de Deus à sua vida, torna-se como uma árvore frondosa, abençoada, prospera em tudo aquilo que faz. Amém? Então a igreja de Jerusalém era uma igreja, na verdade, que estava fundada, firme na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou a atenção, enquanto esteve entre nós, lá em Mateus 22, 29, ele disse o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, e está falando para os religiosos de então, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, muitas vezes nós erramos porque às vezes não conhecemos as Escrituras. Amém? Ou por vezes até tiramos um texto fora do contexto e arranjamos uma heresia, arranjamos uma ideia errada, porque a Bíblia é muito clara. Amém? Para que se possa ser feito uma tese, uma doutrina, um ensino, tem que ser acompanhado de pelo menos 3 testemunhas. Amém? Em qualquer testamento é assim. Tem que ser 2 testemunhas, pelo menos para além daquele, e a palavra de Deus é muito clara. Amém? Para que possamos firmar uma doutrina, tem que haver outros textos que falem também sobre o mesmo, que confirmam esse texto, para que, por exemplo, a doutrina do batismo dos mortos. Há uma seita, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que batiza até, aliás, são os melhores. Não queria perder muito tempo, mas são os melhores registros genealógicos a nível de todo o mundo. Eu já estou aqui, a Torre do Tombo está mais que escavada, que eles já batizaram até o Dom Afonso Henriques, para ele ir para o céu, né? Lá a maneira deles é errada de ver as coisas. Foi até as gerações antigas, até o último rei, e para calhar para trás, porque eles batizam-se uns pelos outros, aquilo para os mortos. Irmãos, a Bíblia não fala sobre isso. Amém? A Bíblia, há uma referência sobre o batismo pelos mortos, mas não há doutrina para que nós possamos seguir, amém? Ou fazer uma ilusão, uma imaginação errada sobre isso. Então, a falta de conhecimento pode trazer, na verdade, destruição, pode fazer a gente andar a mancar na nossa vida espiritual, amém? Mas, graças a Deus, porque nós possamos crescer na graça. Pedro diz, na sua epístola, na segunda carta, no capítulo 3 e versículo 8, é uma recomendação. Ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada um de nós possa crescer, amém? Que nós possamos crescer, na verdade, na palavra, na firmeza, não para ficarmos com a cabeça cheia, porque diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, mas para ficar firmes, amém? Porque a questão de Jesus é em relação aos fariseus, é que eles muitas vezes ficavam agarrados a uma letra, agarrados a um versículo e queriam muitas vezes escravizar, atormentar aqueles que estavam à sua volta, e Jesus diz: vocês estão errados, vocês não conhecem a palavra, vocês não, misericórdia quero, diz o Senhor, amém? Se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a graça de Deus. Se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos a graça de Deus, amém? Deus é amor, também virá o tempo do juízo, mas agora estamos no tempo da graça. Irmãos, Deus dá uma oportunidade, amém? Deus é um Deus de oportunidades, amém? Não é que o Senhor ame, na verdade, o pecado, a prática do pecado na vida das pessoas, mas Deus ama o pecador e Deus quer dar uma oportunidade a que o pecador possa se arrepender e experimentar uma mudança, uma transformação na sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, é uma igreja que os crentes têm, na verdade, também, para além da firmeza doutrinária, também uma vida de oração. Versículo 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não estou seguindo
a ordem que está no versículo, amém? Mas estou seguindo alguns tópicos que estão no versículo. Então, na doutrina, temos de estar firmes na palavra. Mas uma igreja para ter vitória, uma igreja para que possa ter vida espiritual, alguém disse que a oração é a respiração do crente, amém? Uma igreja que não ora, uma igreja que não passa tempo em oração, crente que não ora, irmãos, porque o crente faz parte da igreja, é ou não é? Amém? Então, era importante, na verdade, diz que estavam todos, se olharmos para o capítulo 1, versículo 14, quando Jesus mandou ficar em Jerusalém, diz que estavam todos, 1,14, estavam todos unânimes e perseveravam em oração, estavam buscando ao Senhor. Irmãos, viver com propósito, amém? É estar unidos no mesmo propósito, buscar ao Senhor, mesmo nas mesmas lutas, levando as cargas uns dos outros, amém? Irmãos, no capítulo 3, versículo 1, diz Pedro e João e mais os apóstolos, diz que iam à hora nona, às 3 horas da tarde, era costume, um bom costume, estavam na oração, amém? Lá no templo, lá no Alpendre de Salomão, eles iam à oração. Irmãos, nós precisamos de estar, na verdade, no culto, temos a oração, amém? Culto de quarta-feira é muito importante também, para que nós possamos desenvolver também na doutrina, mas também possamos desenvolver. Aliás, o culto de domingo devia ser só pregação do Evangelho, mais nada, amém? O culto de doutrina é o meio da semana, amém? Aqui é o meio da semana, algumas igrejas é sexta-feira, ali é quinta-feira, mas irmãos, é importante nós podermos ficar firmes e buscar ao Senhor. A oração, amém? É muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja que ora lá em Atos 4:31, diz que eles depois de orarem, diz que foram cheios. Aquele lugar se encheu da presença do Senhor. Irmãos, às vezes oramos por orar, oramos por rotina, mas sempre que oramos, eu acredito que Deus quer encher o crente, quer encher o lugar. Às vezes parece que estamos num frigorífico, num congelador, não é? Irmãos, que saudades de sentir aquela... Irmão, a presença do Senhor é notória. Não é? Nós já... Desde a conversão, aliás, eu converti-me num culto exatamente que a presença de Deus era uma reunião de oração, até por acaso era uma reunião de oração, era tão notória que fiquei completamente rendido diante do Senhor, amém? Mas, irmãos, Deus quer revelar a sua presença sempre que nós estamos juntos, Ele cumpre a sua promessa, Ele está sempre no meio. Agora a questão é que às vezes, o que é que Ele está a fazer no meio? A gente está distraídos. Estamos aqui e estamos a ver, bem, falta 15 minutos, será que ele vai completar a pregação? Será que a comida fica fria, se a gente ficar aqui mais um bocadinho? Ou será que hoje vou ter que almoçar às 3 horas da tarde, porque o almoço ainda tem que ser feito? Então a cabeça está aqui, mas já está a pensar em tanta outra coisa, não é? Mas irmãos, se você lembrar e ter a consciência que Jesus está aqui, e Ele está aqui para ser buscado, para ser tocado, para que nos possamos buscar, irmãos, o nosso culto muda completamente. Precisamos ter comunhão com o Senhor, que está no nosso meio. Ele não é mentiroso, Ele prometeu. Estamos reunidos aqui em nome de quem? É do Papa? Não. Estamos reunidos em nome de Jesus. Então Ele não é mentiroso, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele está aqui, tenha consciência disso, busca Ele, louve ao Senhor, amém, aleluia. Queridos irmãos, a oração é tão importante, amém? Queremos avançar e temos que avançar com os joelhos no chão, amém? Mas, tentando resumir aqui alguns princípios de uma igreja saudável, amém? Uma igreja saudável é uma igreja onde há temor do Senhor. Amém. Irmãos, amém? Versículo 43 diz, em cada alma havia temor, amém? Será que o temor não é medo? Lembro-me, há alguns anos atrás, de alguém que se converteu, alguém que aceitou Jesus e começamos um discipulado, ou seja, ensinamento das bases cristãs para aquela pessoa desenvolver. E chegou um momento, olha, agora vamos orar. Podes, pronto, falamos um bocadinho sobre oração, podes falar com Deus. E assim, não, eu não consigo falar diretamente com Jesus. Assim, então porquê? Não, é impossível uma pessoa falar diretamente com Jesus, não é? E sabe, aquilo era um excesso. Porquê?
Porque aquela pessoa tinha um medo, porque foi ensinado na igreja tradicional que é através dos mediadores, dos medianeiros, né? Através da mãe, através dos santos, né? Que chegamos ao sagrado coração de Jesus, que na estátua está assim para fora, né? Aquela de loiça, né? O sagrado coração de Jesus está para fora, sem ofensas. Mas, irmãos, não foi fácil, levou algum tempo para aquela pessoa ter coragem de orar e falar com Jesus. Amém? Irmãos, não temos que entrar, não temos que ter medo, devemos ter temor. Amém? Amém? Porque o temor é tão importante. O temor o que é que nos leva a fazer? O temor leva-nos a evitar uma vida que desagrada a Deus. Uma vida que honra o Senhor. Amém? Aquilo que nós sabemos que honra o nome do Senhor, nós vamos procurar fazer. Aquilo que desonra o nome do Senhor, nós vamos evitar. Porquê? Porque há temor de Deus. Diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ser sábios, se nós queremos ser prósperos, possamos temer ao Senhor e viver uma vida que possa agradar a Deus. Sabe uma coisa? Ainda há falhas na minha vida. Nós ainda não somos perfeitos, mas eu acredito que aquele que em nós começou a boa obra, Ele irá aperfeiçoar. Contamos com a graça do Senhor, contamos com a sua misericórdia, mas queremos, na verdade, que a cada dia o Senhor possa nos ajudar. Amém? Então, que haja temor ao Senhor. Lembramos, infelizmente, de um texto, nem vale a pena irmos lá, mas lembrar sobre os filhos de Eli, por exemplo. Lembram-se? Lá no 1 Samuel fala de Eli, que era o sacerdote, e os filhos que também eram sacerdotes, e a forma como eles viviam tão mundanamente, carnalmente, mesmo dentro do lugar onde estava o tabernáculo, o lugar onde estava, na verdade, a arca do Senhor. Claro, pensamos que eles não tinham contacto com a arca. Aliás, depois acabaram por desfazer-se da arca, né? Naquele período. Mas vemos a forma como eles viviam, né? Sem temor de Deus, sem temor das coisas santas, e também, infelizmente, vemos o fim trágico deles. Amém? O fim trágico na verdade, dos filhos dele. Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Irmãos, que nós possamos viver uma vida santa, uma vida que possa agradar ao Senhor. Amém? Irmãos, crentes que fazem piadas com a Bíblia, crentes que gozam, na verdade, irmãos, isto não é para nós. Amém? A palavra de Deus não deve ser tomada em vão. O nome do Senhor não deve ser tomado em vão. Amém? No outro dia, estávamos falando com o irmão Sidney, né? Sobre o Ranjo é, eu não sei, ele é hindu ou sikh, por aí, né? Mas ele tem gosto em estar connosco no culto e também de ir à casa da família Stroff, né? Stroff. E estão ali muitas vezes o irmão Sidney, a irmã Edineia, estão com eles com a palavra do Senhor. E o irmão Sidney, às vezes temos as mãos muito secas para mudar a palavra, a página, né? Lambeu para dar um bocadinho de umidade, e o Ranjou ficou muito perturbado. Mas isto é o livro santo, estás a profanar o livro santo, não é? Irmãos, claro, não chegamos a esse ponto, né? Mas temos que ter, né? Devemos levar a palavra de Deus, principalmente o que lá está escrito, irmãos, que haja temor, que haja temor de Deus. Amém? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos ser pessoas que podem, na verdade, viver uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, e Deus certamente abençoará. Amém? Atos 5, nós conhecemos também aquele casal, Ananias e Safira, na verdade, a forma como eles, sem temor de Deus, sem temor do Espírito Santo, né, começaram a inventar histórias sobre uma pseudo-oferta. Aliás, eles deram uma oferta, não é? Mas o Senhor não estava preocupado ali a quantidade de ofertas. Sabe o que é que Deus quer que quando nós ofertamos ao Senhor, possamos fazê-lo com alegria e sem qualquer outro sentimento de qualquer palmadinhas nas costas, né? Lembro-me uma vez,
alguém que fez uma doação e queria que o seu nome fosse lido, né? Disse, não, irmão, não vamos ler, né? Pronto, passou-se alguns anos e houve uma oferta. Alguém ofereceu uma carrinha lá para a igreja onde nós estávamos e quis simplesmente ficar anónimo. Só não ficou anónimo porque havia uns documentos para assinar, senão ele tinha deixado as chaves e os documentos já tratados na caixa do correio da igreja e ia-se embora para ninguém saber, porque era essa a intenção primária dessa pessoa que nos ofereceu. Tínhamos uma carrinha, mas precisávamos de outra e o Senhor tocou o seu coração. E disse um dia, chamou-me à igreja, disse, pastor, tem internet? Tenho. Então abra aqui site e tal, assim, está a ver essa carrinha? Sim, estou. Olha, é da igreja. É? Sim. Só não está aqui à porta porque tinha uns papéis, porque ainda tinha lá um crédito, um leasing para acabar de tratar da situação. Pronto, mas ficou anónimo, ninguém sabe, ninguém sabia. E alguém, aquele outro queria lá que o nome fosse lido, acabou por dizer, olha, doaram isto para a igreja. Deve ser um grande crente. Irmãos, nós não somos mais ou menor, amém, crentes por darmos isto ou aquilo. Olha, da igreja onde nós viemos, uma igreja muito abençoada, com muitas propriedades, só em propriedades, a igreja onde nós viemos lá de Cascais tem cerca de 2 milhões de euros, só em propriedades, né? Mas cada sítio é um sítio diferente, amém. Tudo doações, amém. Mas lembramos aquela viúva pobre, amém? Ela deu uma simples moeda, mas ela deu mais do que os outros. Amém. Irmão, aqui a questão não é quem dá. Aqui a questão foi inventar uma história porque queriam lá o nome lá no quadro de honra da igreja, né? Irmãos, falta de temor do Senhor. A Bíblia até diz, é muito clara, aquilo que dá à direita não sabe à esquerda, não é? É muito clara. Façamos com alegria, Deus recompensará, amém? Deus recompensará, mas que haja em tudo temor do Senhor, amém? Aleluia. Também no versículo 43, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, né? Uma igreja saudável é uma igreja onde os milagres e os sinais de Deus acontecem no seu cotidiano. Lembro num período também, num determinado lugar, em que algumas situações de pecado começaram a ser tratadas no meio do povo. O povo começou a consagrar a sua vida a Deus. E sabe, em cada culto acontecia milagres. Cada culto, as pessoas vinham com doenças, as pessoas vinham possessas. Cada culto havia libertação, havia pessoas a entregar a Deus. Era assim constantemente, tumba. Infelizmente o diabo não ficou contente. A fim de 1 ano e pouco ou 2 arranjou mais matrimónia e já havia ali umas intrigas e sabe, cessou a fonte. Porquê? Por causa da falta de temor. Porque o temor ao Senhor leva-nos a viver uma vida em santidade. E quando há santidade, o Espírito Santo se move, há cura, há libertação. O diabo não tem onde apontar, o diabo não tem onde agarrar. E os milagres de Deus avançam, as almas se convertem, as coisas começam a avançar para a frente. Precisamos seguir este exemplo. O temor ao Senhor, ver uma vida consagrada, uma vida em ordem com Deus, trará bênção, milagres, maravilhas, libertação, salvação, acontecerá como resultado de uma vida de santidade ao Senhor, uma vida consagrada a Deus, uma vida de união, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou avançar, pensar mais alguma coisa que é importante também nós meditarmos aqui, amém? Também no versículo 46, uma igreja saudável é uma igreja que cultua o Senhor com alegria, amém? Vir ao culto, aliás, o salmista dizia, mais vale um dia estar na tua casa do que outra parte de 1000, né? Ele mais se alegrava, na verdade, até nos átrios da casa do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 46 diz, e perseverando, unâmonos todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, amém? Vemos aqui a alegria de estarem juntos. A alegria de cultuarem juntos. Irmãos, isto, quando vir à igreja, é um aborrecimento.
Quando vir à igreja é um fardo, quando vir à igreja é uma chatice, quando fazer alguma coisa é um problema, é só ir. Pô, estamos doentes. Estamos doentes. Mas Deus quer curar. Ele é médico por excelência. Amém. Aleluia. Então, irmãos, o corinho diz: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor continua a ser uma realidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Os apóstolos, os discípulos, apesar de muitas vezes serem açoitados, serem maltratados, serem presos, irmãos, eles não deixavam de se alegrar no Senhor e de louvar o Senhor. O grande exemplo de Paulo e Silas lá na prisão, lá na cidade de Filipos, apesar de todo o mal que lhes fizeram, tinham um coração cheio de Deus, amém? Eles louvavam o Senhor, olha, aleluia. Eles até achavam, na verdade, honrados de alguma forma de sofrer por amor do Senhor. Irmãos, eles sofriam, eles eram presos, eles eram chicoteados, e nós às vezes temos um calo no pé, já é uma grande tribulação, já é um impedimento, amém? Para estar na presença do Senhor. Olha, como dizia o outro, com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Não conhece a história lá do Pentecostal, foi à Batista, fica para outro. Conhece ou não conhece? Conhece. Era um irmão, pronto, era um irmãozinho simples, foi a Igreja Batista, uma igreja mais tradicional, que um bocadinho mais, pronto, tem que ser mais solenidade no culto. E aquele irmão disse: olha, vamos ter aqui uns convidados, vamos ter aqui umas visitas. O irmão é um bom crente, mas hoje não vamos estragar o culto. O irmão fica ali no escritório, no meu escritório, e pronto, fica aí durante o tempo do culto. E o irmão foi lá para o escritório, por acaso era também nas traseiras aqui do altar. E o irmão começou a ler lá uma enciclopédia. Ele começou a ler uma enciclopédia, um livro de geografia, um atlas, né? Então descobriu lá a Fossa das Marianas, fica lá para o lado das Filipinas, para o Japão, que é o lugar mais fundo da Terra. Já ouviram falar da Fossa das Marianas? Coisa assim, né? E ele começou assim: foi para lá que foram os meus pecados. O Senhor mandou o meu pecado para a profundeza do mar, para nunca mais se lembrar deles. Oh, glória a Deus! Porque o pastor prometeu ao seu irmão ficar caladinho, o tempo todo vai ficar, no final dou-lhe um par de sapatos. E ele diz: com sapato ou sem sapato, glória a Deus, glória a Jesus, porque Ele perdoa os meus pecados, aleluia. Bem, ok, a alegria do Senhor. Vamos ser alegres, com sapatos ou sem sapatos, vamos louvar a Deus, amém? Irmãos, vamos cultuar o nosso Deus, louvando a Deus, amém? Louvar é um elogio, uma manifestação de gratidão. Devemos ser um povo grato, devemos louvar a Deus, porque Ele começou uma boa obra em nós, não há mais condenação, amém? Avançando. Em vez de queixume, em vez de estar a queixar disto e daquilo, e hoje está aqui e aquilo está lá, seja um povo grato, seja um povo agradecido, amém? Louva a Deus em tudo, né? Por todas as coisas, amém? Dê glória a Deus, amém? Dê glória a Deus. Olha, está o problema também. Olha, também diz lá em Romanos 8, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Eu não sei o que está a acontecer, tenho esta dor, tenho esta aflição, tenho esta doença, tenho esta situação, mas Senhor, Tu vais ser glorificado, eu Te louvo por isso. Aleluia. Mas uma igreja saudável é aquela onde os crentes têm prazer em cultuar juntos, já falamos, quer no templo, quer noutro lugar qualquer. Aliás, naquele tempo até não havia casas de oração. Mas apesar disso, eles estavam no templo. Diz que diz Pedro e João iam ao templo à hora nona para a oração. E se nós pensarmos assim um bocadinho, ok, mas lá não eram os judeus, não estavam lá os fariseus, não estavam lá os saduceus, aquela gente toda que já um bocadinho fora de contexto da palavra de Deus em relação àquilo que Jesus ensinou. Jesus teve muitas vezes que os repreender. Então porquê que eles iam lá? Irmãos, iam lá, que apesar daquela gente estar lá, que não era assim um grande exemplo, eles também sabiam que o Senhor estava lá. Amém? E às vezes nós, pois, se estivéssemos aqui, não, que são todos uma bênção, amém? Não ponha desculpas. Se aquela pessoa não fosse lá, até ia lá mais vezes. Não ponha desculpa, amém? É verdade que às vezes vem elementos perturbadores, o inimigo tem levantado pessoas para perturbar mais lá em vendas novas do que aqui.
para vir ao culto mesmo para perturbar. Mas sabe uma coisa? Não é por isso que a igreja lá não está a crescer. Amém? Não é por isso que não estão vindo pessoas novas. Irmãos, o que o diabo quer é que a gente se agarre àquele problema ou aquela pessoa que traz escândalo ou problema à igreja. Irmãos, olhemos para o Senhor. Olhemos para o Senhor. Amém? Olha, não somos todos perfeitos, mas estamos no caminho do aperfeiçoamento. Se olharem para mim vão encontrar defeito, mas olhem mais para o Senhor do que para aquela pessoa que agora Deus vos pôs na vossa frente por algum tempo. Amém? Mas olhem para o Senhor e em tudo. Eu quero procurar cumprir a palavra de Deus, como Paulo recomendou a Timóteo, sendo exemplo também para vós. Amém? Sendo exemplo para vós. Perdoe-me quando não tenho sido e ajudem-me a ir um bocadinho mais à frente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias eles estavam juntos. Amém? Apesar de nem tudo estar bem no templo, eles estavam no templo. Eles estavam nas casas. Amém? Eles procuravam, na verdade, estar unidos, estar juntos, servir ao Senhor, buscar o Senhor em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Verso 42 e 44 diz assim: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o verso 44: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém? Então, irmãos da igreja, vemos aqui que vivia como que uma família. Isto não é um grupo de pessoas que se conhecem. Às vezes, irmãos, a igreja perde muito se nós não atingirmos este alvo de família. Isso aqui ser só o ponto de encontro. Que lugar de ponto de encontro. Temos alguma coisa em comum, que é Deus, mas não se esqueça que Deus é Pai. Amém. E se é Pai, somos família. E se somos família, temos que começar a nos esforçar também a nos relacionar como família, porque afinal somos irmãos uns dos outros. E se lá fora há irmãos que não se dão, na igreja não pode haver irmãos que não se dão. Podemos nem todos ter a mesma afinidade com todos, é verdade. Mas, irmãos, não podemos passar por um irmão, a não ser que talvez como se não nos conhecêssemos. Aqui fora, aqui sim, lá fora não. Eu peço desculpa porque às vezes posso passar por algum de vocês distraído, que eu sou muito distraído, e não dar o alô, a paz do Senhor. Mas dentro do possível, irmãos, vamos nos amar, vamos nos incentivar, na verdade, a esta unidade, porque somos família, amém? Há família, há temor, há bênção, há uma vida, amém? Que nós vamos em frente, louvado seja o nome do Senhor, amém? Também diz lá no verso 44 a 45, uma igreja saudável, aquilo é onde os crentes têm o desejo de partilhar o que têm com os necessitados. E todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e fazendo-lhes repartiam com todos segundo as suas necessidades. Diz-nos então que a última coisa, alguém disse, eu falei aqui com vocês, na última lição para preparação para o batismo, né? Alguém disse que a última coisa a ser convertida é a carteira, né? Primeiro é o coração, e a carteira pronto, às vezes há uma dificuldade. Mas vemos a forma como esta igreja estava envolvida. Amém? Diz que a igreja de Jerusalém, na verdade, eles ajudavam-se uns aos outros. Claro, sempre haverá. E por isso, mais à frente, o próprio Paulo fala a Timóteo, trazendo alguma exortação, porque alguns não são assim tão necessitados, né? Diz, mas veja assim, Timóteo 5,16, se algum crente ou alguma crente né, tem viúvas, socorras, e não se subcarregue a igreja, para que se possam sustentar as que de veras são viúvas, né? O que ele está dizendo assim? Bem, há pessoas que têm família, podem ajudar umas às outras, né? Não há necessidade de subcarregar, amém, a igreja, porque havendo família, a família cuida de si, amém? Mas há gente que precisa mesmo. Amém? Há gente que precisa mesmo. Então, aqueles que são mesmo necessitados, irmãos, especialmente a Bíblia diz, fala, os domésticos da fé, amém? Há situações extremas de doença, de situação complicada. A igreja, na verdade, ainda hoje, amém? Tem esta responsabilidade de levar as cargas também uns dos outros, amém? Então havia um amparo também, e ao mesmo tempo, da parte do crente, um desapego aos bens materiais. Um desapego. Amém? Deus
punha nas suas mãos, amém? E ele de alguma forma, ele não passaria necessidades, mas também era uma forma de ser uma bênção também na obra do Senhor, os bens que o Senhor tinha posto na sua mão. E para concluir, amém? Uma igreja saudável, uma igreja comprometida na grande comissão. Verso 47, e caí na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Então, o bom testemunho fazia com que o povo tivesse uma grande admiração pelos crentes. Aquela vivência, aquele amor, aquela forma de se tratarem uns aos outros. Lembro um dia, lá um dos campos que nós tivemos, lá em Mirandela, e estávamos visitando alguém, até acho que foi numa farmácia, ou alguma coisa assim, e quando depois a pessoa... estávamos fazendo umas compras, depois identificamos com pessoas da igreja. Vocês são mesmo aquelas pessoas formidáveis, vocês têm um amor uns pelos outros, que está alguém doente, alguma coisa, vocês ajudam-se uns aos outros. Veja, lá na farmácia sabiam isso, amém? Lá na farmácia sabiam que os crentes eram muito dedicados, na verdade, em socorrer aqueles que estavam desamparados, aqueles que estavam viúvos, aqueles que estavam numa situação de aflição, irmãos. E há que voltar a este ponto. Amém? Podemos fazer um telefonema, uma visitação, tudo isto faz parte do apoio e o amparo da igreja, que não fica somente nos ombros do pastor, né, dentro do ministério, mas todos nós podemos amparar, na verdade, aqueles que estão à nossa volta, que precisam desse amparo. Então esse testemunho foi extraordinário. Então houve um grande crescimento. Amém? A igreja começa lá em Atos 1:15 com 120 pessoas, depois Atos 2:41, 3.000 pessoas, Atos 4:4, a igreja não para, já são 5.000, e cresce, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, vamos ser uma igreja saudável. Amém. Vamos buscar o Senhor, vamos viver com temor de Deus, vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, amém? E quando isso acontece, irmãos, nossa igreja, o lugar onde nós celebramos ao Senhor, onde somos uma família, irmãos, irá crescer, irá se desenvolver.